Aleluia. Pega a sua Bíblia, abra em João capítulo 6. João capítulo 6. Pegue aí a sua Bíblia, seja eletrônica, seja de papel. João capítulo 6. Eu vou ministrar uma palavra que Deus falou ao meu coração esses dias. Eu escrevi essa mensagem, já pude pregar ela, e eu tive uma direção direta mesmo de Deus para ministrar essa palavra nesta noite. Então você que está aqui, Deus quer falar com você mais e mais, amém? Quem já ouviu a voz de Deus nessa noite? Amém? Então Ele vai continuar falando, glória a Deus. João capítulo 6 diz assim: algum tempo depois Jesus partiu para outra margem da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, versículo 3, então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, diga comigo, Jesus disse a Filipe, mais forte, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para o povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5 mil? 5 mil? Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja. Então eles os ajuntaram e encheram quantos cestos? Com os pedaços dos 5 pães e de cevada, deixados por aquele que tinha comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente à parte para o monte. Amém. Irmãos, nós vivemos num mundo onde foi conquistado pelos romanos e doutrinado pelos gregos. Pastor, o que é isso? Os romanos, eles conquistaram o mundo conhecido. A força romana, do Império Romano, conquistou todo o mundo conhecido, fez estradas, fez um grande império, estabeleceu normas, leis, e os gregos dominaram a mente dos romanos, porque os gregos eram um povo que eles tinham o seguinte entendimento: nós conseguimos dominar uma nação não apenas pela força. A força, ela tem um poder limitado, mas quando você domina alguém na sua maneira de pensar, aquela pessoa se torna escrava de você. Então os gregos, dentro de tantos os filósofos que tinham da época e dentro da história dos gregos, eles se preocuparam em ensinar, em sistematizar. Toda a nossa cultura hoje existente vem de um raciocínio grego-romano. Então a força desse querer conquistar vem aí da origem dos romanos, de ter terras, de adquirir, de fazer, de abrir estradas. Isso vem da cultura romana. E a cultura de dominação, de governo, de entendimento, de como você fazer as coisas, sistematizar a vida, organizar, vem de uma cultura grega. A cultura grega, ela estabeleceu entre esse conceito de mundo invisível e mundo visível. O conceito de deuses veio também da cultura grega, não da cultura romana. Mas os romanos, eles foram discipulados pelos gregos. E é interessante que nos dias de Jesus ele vem trazendo algo que as pessoas se escandalizavam, as pessoas não compreendiam. E se você olhar o texto, você vai ver que Jesus, ele está realizando grandes o quê? Grandes sinais e
maravilhas. O motivo que o povo estava seguindo Jesus não era pelo discurso de Jesus, não é pela mensagem de Jesus. Por quê? Porque eles estavam cegos, eles estavam doutrinados. Havia uma mentalidade religiosa daquele tempo que Jesus estava combatendo, e Jesus realizava milagres para quê? Para quebrar, sabe, esse conceito grego que não havia milagres, prodígios, maravilhas, que tudo era fruto da força da mente, que tudo era que tudo era produto da força do pensamento, que havia um porquê daquilo acontecer. Essa era a mentalidade grega. É tanto que eles criaram tanto esse conceito naqueles dias, que até quando acontecia uma cura, tinha que fazer as provas, tinha que fazer o teste, para realmente provar se era ou não era milagre. Por quê? Porque a cultura grega, ela sistematizou inclusive o sobrenatural. Ela doutrinou as pessoas a pensarem e a duvidarem. Sabe aquele dito popular: eu sou como Tomé, só acredito? Isso vem de uma cultura grega. Isso vem de uma mentalidade grega. E muitas pessoas, às vezes, elas deixam essa cultura que foi estabelecida cada vez mais impregnada no seu interior. E muitos não estão vivendo aquilo que Deus quer que eles vivam, porque nós somos dominados, somos doutrinados, governados pela uma mentalidade que não é a mentalidade de Deus, mas é a mentalidade da terra. Por isso que Jesus diz: aqueles que são do céu pensam nas coisas do céu, aqueles que são da terra pensam uma mentalidade da terra. E aí eu vou falar sobre metanoia, mudança de mente, ou mudança de mentalidade. E falar sobre isso, irmãos, é tratar sobre esse conceito. Então eu fiz apenas uma pincelada, não estou ainda na introdução, uma pincelada para você compreender o tanto que isso é real nos nossos dias, o tanto que isso é uma batalha para todo cristão. Eu, conversando no discipulado, eu disse assim: irmãos, Jesus disse assim: aqueles que creem em mim. Quem crê em Jesus aqui? Levanta a mão que tem um anjo filmando. Uau! Teve 2 que não levantou lá de cá. Eu vi que não levantou. Vou repetir. Quem crê em Jesus aqui, levanta a mão. Ó, levantou. Sabe o que Jesus disse para mim e para você? Que aqueles que creem em mim farão obras maiores do que Ele fez. Uau! O que Jesus fez? Jesus ressuscitou mortos. Jesus, Ele trouxe visão para o cego. Jesus, Ele curou o leproso. Jesus, Ele trouxe alimento. Jesus multiplicou o pão. Jesus fez coisas e a água transforma. Irmãos, para a água transformar em vinho, não há condição os cientistas que estão aqui, os médicos que estão aqui, o pessoal da área da saúde que estuda, que gosta de estudar, sabe que humanamente não é possível transformar uma água sem antes passar por todo um processo químico para transformar em vinho. É algo que demanda muita tecnologia, mas Jesus foi lá e transformou a água em... E não foi qualquer vinho, foi de ótima qualidade, ao ponto que ele falou assim, ó, todo mundo deixa o vinho ruim para depois, mas o Senhor deixou para agora. Por quê? Porque esse era o conceito. E aí, irmãos, olha só, nós cremos em Jesus, sim? Sim? E Jesus disse que aqueles que creem em Jesus fariam obras maiores do que Ele fez. Irmãos, por que não continua acontecendo tantos milagres? Por que não continua fazendo tantos sobrenaturais acontecerem nos nossos dias? Aqui a igreja de Jesus está aqui. Me ajuda aí, irmão. É a igreja de Jesus está aqui. É os filhos de Deus que estão aqui. Então nós entendemos que Jesus disse assim, ó, ninguém pode parar a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha. E aí, irmãos, nós falamos assim, poxa, mas se alguém chega doente no nosso meio, por que ele não é curado? Se alguém está em escassez, por que não é suprido? E são coisas que nós precisamos pensar sobre isso, porque tem muitas pessoas que a gente fala assim, irmãos, Deus vai curar nessa noite, e a gente chama para frente. Tem, irmãos, vocês acreditam que tem gente que já sai de lá falando assim, se não funcionar, eu vou mesmo, não vou perder nada. A pessoa já sai pensando nisso. Por quê? Porque ele está numa mentalidade que ele quer explicação de tudo. E o céu, irmãos, não é para explicar. O céu é para você viver. O sobrenatural, você não precisa ficar buscando explicação. Você precisa viver o sobrenatural de Deus. Irmãos, então eu quero falar sobre metanoia.
Mudança de mente, mudança de mentalidade. Alguns conceitos, irmãos, nessa história do cristianismo, eles relatam bem sobre o que é metanoia para muitos cristãos. Aqui tem uma turma muito boa de Bíblia. Eu vou repetir que talvez você não entendeu. Aqui tem uma turma muito boa de Bíblia. E quando eu falo metanoia, você já puxa a carteirinha, você já puxa o seu curso de teologia, você já puxa aquilo que está. Tem gente pesquisando no Google agora para saber o que significa metanoia. É algo dos nossos dias. Nós queremos ter todas as respostas, mas eu quero puxar algumas coisas que eu estudei e que eu fui atrás. Metanoia, irmãos, para muitas pessoas significa o seguinte: para Jerônimo, um dos primeiros pais da igreja, metanoia para ele, dentro do tempo que ele estava vivendo, aquilo que ele entendeu era penitência. Jerônimo, por isso que veio aí a penitência dentro do cristianismo, ele entendeu que é o seguinte: para você viver uma metanoia, era necessário você fazer penitências, para que você saísse daquele estágio do natural, para você viver uma mentalidade do sobrenatural. Por isso que Lutero, por muito tempo, ele pegava ali chicote e ele batia nele, porque esse conceito de metanoia esteve muito presente durante a igreja, e eles se martirizavam, e por isso que a igreja dos primeiros séculos sofreu muito com esse conceito errado, que não é bíblico. Para os pelagianos, seria uma transformação, metanoia seria uma transformação externa. Os pelagianos, que era um grupo que estava dentro da igreja da época, os primeiros 400 anos da época, eles diziam o seguinte: para viver uma metanoia, você começa a mudar sua roupa, nada é por acaso. Você começa a mudar sua roupa, você vai usar determinado chapéu, você vai usar determinada linguagem, você vai ter a roupa que é certa, o tamanho da saia, o tamanho do cabelo. Por quê? Porque para os pelagianos, essa metanoia acontecia de fora para dentro. Se houvesse uma transformação do lado externo, ia acontecer do lado interno, que também não era uma metanoia segundo a Bíblia, porque a metanoia segundo a Bíblia, ela começa dentro de nós. Mas os pelagianos, por muito tempo, eles usavam isso, eles entendiam isso, que para alguém poder viver uma metanoia, uma transformação de dentro, ele precisava o quê? Ele precisava ter algumas santificação de boutique. O que é santificação de boutique? Alguém chegava lá, ele dizia que tinha uma revelação, entre aspas, ele dizia assim: não, para você ser santo, você tem que usar determinada veste, determinada roupa, ela tem que ser consagrada, ela tem que ir lá para Israel. E aí começou tudo aquilo que a gente sabe por aí, que vem de indulgência, que vem de roupas, que vem de alguém mais santo que o outro, e que essa roupa é santa, essa aqui não é santa. Os pelagianos, eles viveram isso, e esse conceito dos pelagianos, eles foram rejeitados na história da igreja, porque eles foram para a Bíblia e viram que isso era um conceito totalmente humano. Diga comigo, conceito humano. Irmãos, todo conceito humano vai ser destruir. Todo conceito humano não vai prevalecer, porque somente aquilo que é conceito bíblico, somente aquilo que é verdade de Deus, permanece pelos séculos dos séculos. Alguém pode dizer amém? Então eu preciso entender isso, mas era algo que estava ali dentro. Para os gregos antigos, não os gregos da época de Jesus, mas os gregos antigos, eles diziam que metanoia era conhecer depois ou pré-conhecimento. Então eles tinham o seguinte: você ia se tornando aquela pessoa de uma mentalidade, de uma cultura. Então conforme você ia crescendo no conhecimento, aí você ia vivendo uma metanoia. E por isso que vem o conceito de mudança de rota e por aí, porque para eles eram. Então eles dizem o seguinte: quanto mais eu conheço, mais eu vivo uma metanoia, que era um pré-conhecimento e que não é o conceito bíblico. Mas pastor, vai logo no negócio, pastor. Irmão, nós estamos destruindo uma mentalidade que não é aquela que Deus tem para nós. Amém? Para os primeiros cristãos seria uma mudança de rota, conversão ou novo nascimento. Logo no início da igreja, nós vemos que a igreja começa a trabalhar isso, que seria o quê? Uma mudança de rota, conversão, novo nascimento. Contudo, e aí vem o primeiro slide, para você que quiser tirar foto, gravar, marcar no Instagram, mandar para aquele irmão religioso que você conhece, diz assim: contudo, metanoia é mais que uma única experiência de mudança de mente, é uma mudança de mente continuada e sustentada. Então, irmãos, a metanoia começa na conversão e dura por toda a vida. Diga para o seu irmão: a metanoia começa na conversão
e dura por toda a vida, irmãos. Tem gente, irmãos, que aceita Jesus, ele começa a caminhar, começa muito bem, e aí de repente ele para, ele estagna. E a vida cristã, irmãos, é de glória em glória, não é para trás, não é de derrota em derrota. A vida cristã é de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. É para frente, é para o nosso alvo, é para o nosso autor e consumador da nossa fé. Dá uma balançada no seu irmão e fala assim: meu irmão, é de glória em glória. Você não foi chamado, diga para ele, você não foi chamado para ser crente caranguejo. Mas passa aqui, irmão, aquele caranguejo só fica andando para o lado, para trás, e ele não vai para frente. Então, irmãos, a metanoia, ela começa na conversão e ela dura por toda a vida. Aleluia. Então hoje, nesta noite, você está passando por mais um processo de Deus de metanoia, onde Deus está falando, diz assim, ó, não para não, vamos para frente, tem mais, irmãos, às vezes a gente falando assim, irmãos, os cultos estão muito bons, os cultos estão meio avivados, irmãos, o Deus continua o mesmo. O problema não é o ambiente é a gente, o problema é a gente. Porque a gente começa a entrar num automático religioso e a gente vai perdendo aquilo que Deus tem para nós. Alô? O arrependimento, irmãos, é o início e não o fim da metanoia. Metanoia seria uma expansão da consciência ou da transcendência da mente, a capacidade de ver além da superfície e perceber um horizonte além das possibilidades. Então, na cultura grega, na mentalidade grega, os gregos diziam o seguinte: você pode ser um religioso normal. Eu gosto de dizer um crente normal. O que é o crente normal? Que vai na igreja, entrega seu dízimo, faz as suas orações, as suas preces, e ele volta para casa e está tudo certo. Esse é um crente normal. Uma pessoa que passa por uma metanoia de Deus, uma transformação, ele sempre quer mais. Ele não se acomoda, ele fala assim: tem mais em Deus, eu quero viver mais, eu sei que há algo mais. Irmãos, às vezes a gente vê pessoas contando experiências aqui com o anjo, vê contando experiências de cura, vê contando experiências de provisão. Tem gente que sempre tem testemunho e eles falam assim: rapaz, tem tanto tempo que eu não vejo um milagre na minha vida. Sabe por quê? Porque o problema não está com Deus. Muitas vezes o problema está na sua mentalidade, porque você se fecha para o novo de Deus, você se fecha para aquilo que Deus quer fazer, para aquilo que Deus quer ensinar, para aquilo que Deus quer levar você. Porque, irmão, a prova não é para destruir você, a prova é para alavancar você. Eita glória! Às vezes você está vivendo um momento de deserto e escassez. Isso não quer dizer que Deus não está com você, irmão. É na prova, é na escassez, é no deserto que você vai ver o céu se abrir, a nuvem vir, você vai ver a coluna de fogo, você vai ver Deus fazer ali a provisão do que você precisa. O meu Deus, segundo as suas riquezas de glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Às vezes a sua necessidade, irmãos, está aqui dentro. Às vezes a sua necessidade não é isso, porque tem gente que só acha necessidade, só pensa em dinheiro. Irmãos, eu conheço muita gente que só tem dinheiro e ele não tem mais nada. Então, irmãos, viver uma metanoia é ter essa capacidade de expansão. Por que você está aqui? Eu disse para uma jovem aqui da igreja, que essa semana esteve sentando conosco e conversando, eu disse assim, ó: se Deus fechou porta para você em determinado lugar, deixa eu dizer algo para você: não tenta abrir porta que Deus fechou não, porque Deus está abrindo uma porta para você, e Ele está abrindo essa porta para a sua vida, para você fazer diferença onde que Ele está te plantando. Onde você está hoje é mais uma, mas onde que Deus quer te levar, você vai ser a resposta para aquele lugar, para aquela cidade, para aquilo que Deus quer fazer. Olha para o seu irmão e diz assim: você é resposta. Fala aí, cutuca ele, dá uma balançada nele, faz alguma coisa, irmão. Você é resposta. Irmão, nós estamos vivendo uma crise no judiciário, nós estamos vivendo uma crise aí nas instituições. Quem vai mudar isso, irmãos? Quem, irmãos? Os filhos de Deus. Como que vai mudar? Irmãos, se posicionando, sendo resposta, estando realmente no lugar que Deus quer. Sabe, irmãos, para os primeiros cristãos, seguir a Jesus era viver de milagres. Eu disse para o nosso discipulado, e disse hoje no Tetelestai: irmãos, os primeiros discípulos, a sombra dos discípulos de Jesus curava.
Uau! Para os primeiros discípulos, irmãos, de Jesus, como nós, limitados, irmãos, nós temos coisas hoje que os primeiros discípulos não tinham, irmãos. Hoje você pega aí, você quer saber o que é metanóis, você joga lá, já sai um monte de coisa, você tem tecnologia, tem microfone. Os primeiros que não tinham nada disso não, irmãos. Mas sabe o que eles tinham? Eles tinham aquilo que nós precisamos ansiar a cada momento: a presença manifesta de Deus. A roupa dos crentes daquela época curavam, irmãos. Paulo não poderia chegar a determinado lugar, ia lá, pegava um pedaço do pano dele e levava para lá, e Jesus curava, irmãos. Ah, pastor, agora só quer dizer que pano cura, irmãos? Sua vida cura. É o que está dentro de você. E quando está dentro de nós, irmãos, a presença de Deus através de nós, um abraço cura, uma palavra cura, restaura, muda situações, muda governos. Irmãos, levanta a sua mão aí e diz assim: Paraíso do Tocantins será uma cidade próspera. Levanta a mão e diga: Paraíso do Tocantins será uma cidade próspera, terá justiça, terá crescimento, terá prosperidade. O Tocantins será um estado justo. Toda corrupção vai cair por terra. Nada vai ficar escondido, irmãos. Talvez você não lembra, mas eu fiz essa oração algum tempo atrás, aqui nesse altar. Falei assim: irmãos, tudo que tiver escondido nesse estado, porque Deus tem algo com esse estado, um grande avivamento vai nascer desse estado, e tudo que tiver escondido, Deus vai trazer à luz, irmãos, e nada fica escondido. Sabe por quê, irmão? Não é por causa do pastor Jean, é porque Deus honra a palavra dele. Sabe, irmãos, a proposta de Jesus sempre foi loucura para os homens naturais. Diga aí para o seu irmão: irmãos, a proposta de Jesus sempre foi e sempre será loucura para os homens naturais. Ah, irmãos, para um homem natural, é loucura, irmãos. É loucura você entregar 10% do seu salário. É loucura você acreditar que Jesus pode curar um câncer. Ah, é loucura você acreditar que a terra pode parar. Nós estivemos orando aqui pelo irmão Luiz, e ele estava com um diagnóstico médico de câncer no fígado. Ele passou por uma cirurgia, passou por 4 médicos agora, e eles disseram: você não tem nada. Louvado seja Deus pela sua vida. Ele disse: ele não precisa de nenhum medicamento, nenhum comprimido, nada. Faça o acompanhamento, porque não tem nada de CA no seu físico. Nós estamos orando pela Fátima, tomando posse da cura na vida da Fátima. A Fátima está curada na autoridade do nome de Jesus. Essa é a verdade de Deus para ela. Nós tomamos posse disso, aleluia. Porque o mesmo Jesus que curou ontem é o que cura hoje. Aleluia. Você tem a fonte da cura dentro de você. Tome posse disso e pratique. Então, irmãos, a proposta de Jesus sempre foi loucura para os homens naturais. Irmão, quem é natural, vê você aqui cantando, adorando, aqui é um lugar normal. Agora, irmão, eu quero ver você, Deus quer ver você, Deus quer ver a mim. É no meio lá do trabalho, levantando a mão e falar assim: que se abram os céus. Pastor, mas não está em época de chuva, né, Tayane? Não está em época de chuva. Irmão, você não anda pelas leis dessa terra. Eu acho que você não entendeu, irmãos. Eu acho que você não entendeu. Você não anda pela lei dessa terra. Você não anda pela lei desse mundo. Você anda pela palavra de Deus. Irmãos, Pedro não andou pela sua fé. Pedro não andou simplesmente porque ele achou que podia. Ele andou pela palavra de Deus. Ele andou sobre as águas. Ah, irmãos, Jesus, ele, em sua primeira multiplicação dos pães, ele foi indagado sobre como alimentaria 20.000 pessoas, porque o texto diz que havia 5.000 homens. O texto não conta mulheres e nem crianças dentro da cultura dos dias. Então, segundo os bons teólogos, ali havia aproximadamente 20.000 pessoas que estavam ali naquele lugar.
seguindo, ouvindo Jesus. E aí, Jesus pergunta para quem? Para quem, irmãos? Filipe. Se você olhar o texto, Jesus pergunta para Filipe: Filipe, como é que nós vamos alimentar esse pessoal? Aí a mente de Filipe, irmãos, ele diz assim: Senhor, não é possível. A mente de Filipe, irmãos, era uma mente grega. Filipe era muito racional. Filipe calculou: não, nós não tem. Ele ainda vai falar assim: ó, Senhor, nem com 200 denários dá para alimentar esse povo todo. E aí em outro texto lá em Lucas diz assim, que o lugar era deserto, então não tinha como ir na cidade buscar. Então eles tinham resposta na mente, tudo racional, tudo ali mentalizado. Falaram assim: não tem possibilidade, é impossível acontecer um milagre aqui. É isso que eles estavam falando para Jesus. Não tem como. Lá em Mateus, lá diz assim, ó: Senhor, mande a multidão para casa e depois pede para eles voltarem, porque não tem como alimentar. Aí Jesus fala assim: o que nós temos? Aí André, irmão de Pedrão, chega lá e fala assim: Senhor, tem aqui o João Marcos. O João Marcos, ele está aqui, ele tem quantos pães? 5 pães. Quantos? E quantos peixes? Então, 5 mais 2. Quanto que é? 7. 7, correto? Então, tirando os pães, sobram quanto? 2. Então, 2 peixes. Mas colocando 5 pães dá 7. Nós tínhamos o quê? Vamos dizer assim, a gente ser aquele mais incrédulo possível. O pessoal da televisão aí se vira para me acompanhar aqui. Mais incrédulo possível. Era 5.000 pessoas. Como é que alimenta 5.000 homens com 7? 5 pães e 2 peixes. Filipe falou assim: Senhor, como? Nem se a gente passar num moedor de carne, dá para pegar um grãozinho e sair distribuindo. Não há possibilidade. E ainda muito mais para alimentar, porque o Senhor falou que é para alimentar, não é para dar pedaço, é para alimentar. Diga ao seu irmão assim: não é para dar migalha, é para alimentar, é para suprir a necessidade. E aí, irmãos, está ali Jesus e recebe essa notícia. Irmãos, eu quero dizer para você o que são 200 denários para o Criador do universo. Diga para o seu irmão aí: o que é 200 denários para o Criador do universo? Não, vai melhor, vira aí para o seu marido, Joelma, vira aí para o seu marido e fala assim: o que é um boleto diante do dono do universo? Tem algum comerciante aqui? Tem alguém aqui que é empresário, profissional liberal? Levanta aí, deixa eu dizer algo para você: o que é essa dívida diante do Criador do universo? Não, se você fosse inteligente, você fala assim: eu tomo posse. E aí, irmãos, eles estavam falando isso. O que é 200 denários para diante de tanta necessidade? Irmãos, aquilo que é impossível para você humanamente, nas mãos de Deus não há limites. Não há limites. E aí, irmão, nós podemos entender que não podemos viver de circunstâncias e dizer que vivemos pela fé. Não podemos viver de circunstâncias e ficar dizendo que vivemos pela fé. Irmãos, nós precisamos viver da fé e não das circunstâncias. E muitas vezes nós estamos dizendo assim: meu coração, eu não estou sentindo. Irmão, para com essa conversa. Você não anda pelo que o seu coração sente, você anda pela palavra de Deus. Quantas vezes a gente fala: não estou sentindo, irmãos? A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Quantas vezes, irmão, nós precisamos realmente andar pela palavra, pela fé. A fé não respeita contingências naturais, mas ela enxerga além daquilo que se mostra na superfície. Vou dizer para você: o que você consegue ver agora, Robson? Seus olhos naturais veem o natural, mas o que seus olhos espirituais alcançam? Paulo disse assim: vós tendes a mente de Cristo. Se você for inteligente, você põe a mão na cabeça e fala assim: eu tenho a mente de Cristo. Feche os seus olhos e repita comigo essa frase que eu escrevi: a mente de Cristo não está condicionada às circunstâncias, mas condiciona a novas circunstâncias. Irmãos, a mente de Cristo, ela não tem limites. Por isso que a Bíblia diz assim: tende a mente de Cristo.
tendes a mente de Cristo. Porque o que Jesus pensa sobre essa cidade? O que Jesus pensa sobre aquele que está caído na sarjeta? O que Jesus pensa sobre aquele mais vil pecador que você passa longe, porque você não quer se contaminar? Sabe o que Jesus pensa? Que foi por ele que eu morri. Uau! O que Jesus pensa sobre o seu amanhã? Ele disse: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Sabe, irmãos, sua mente não é renovada, sua mente não será renovada. Se sua mente não é renovada, ela será um obstáculo para os propósitos de Deus. Irmãos, por isso que Paulo escreveu, e foi Paulo que escreveu isso: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos sacrifício vivo, que é o vosso culto. Irmãos, Paulo era o cara mais racional de todos os discípulos. Era o cara que estudou filosofia na escola de Gamaliel III. Era a escola que só a elite estudava. Todos os conceitos gregos ele sabia de cor. E por isso que ele escreveu: por ele e para ele são todas as coisas. Por quê? Porque ele estava combatendo um conceito grego. E aí Paulo está dizendo assim: se você não renovar a sua mente, não passar pela metanoia, você não pode experimentar o sobrenatural de Deus. Você não pode viver aquilo que Deus quer que você viva. Por quê? Porque você vai estar condicionado. Você vai estar realmente sendo um obstáculo. A sua mente vai ser um obstáculo para os propósitos de Deus. Esses dias eu estava aqui, estava na escola bíblica. Eu olhei para a Ana Clara e eu falei assim: Ana Clara está aí? Está ali. Eu olhei para a Ana Clara e falei assim: Ana Clara, eu vejo você não tendo ali um local de fazer unha. Alguém que vai lá, sabe aquelas coisas assim, bem escondidinha. Eu falei assim: Ana Clara, eu vejo você com estética. Eu vejo profissionais trabalhando para você. Ana Clara, eu vejo que você vai alugar um local, e esse lugar vai ter alguém lá que vai cuidar de cabelo, tem alguém que vai cuidar das unhas, tem alguém que vai fazer mais isso, tem alguém que vai ser uma clínica de estética. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você caminha numa mente renovada, você não vê o agora, você vê aquilo que Deus está vendo. Antes do Alexandre de Moraes proibir isso, vira para o seu irmão e diga aí para ele: meu irmão, se eu fosse você, investir na minha vida. Vai, irmão, fala aí. Irmão, se eu fosse você, investir na minha vida, porque a coisa vai ser grande na minha vida. Fala aí, irmão, tá com medo por quê? Irmão, se eu fosse você, eu pagava a janta para mim hoje. Eita! Então, irmãos, boa parte do nosso trabalho consiste em fazer a nossa mente acreditar que é possível. Qual é o nosso trabalho? Ministrar para a nossa mente: é possível. O impossível é possível. O sobrenatural é real. O poder de Deus é real nos dias atuais. Deus continua sendo o mesmo hoje. Deus continua sendo hoje. Deixa eu dizer uma coisa para você, Júlia. Deus já foi lá no seu futuro. E o futuro é bom. Não atrapalha o futuro que Deus tem para você não, irmã. Ele já foi lá. Deixa eu olhar para você que está aqui, porque o pessoal de lá está meio assim, sabe aquele crente meio, né? Vamos ver. Irmão, olha para cá. Deus já foi lá no seu dia de amanhã. Deus já foi lá, irmão. E o que Ele tem para você não é o pão que o diabo amassou. Ele tem o pão do céu. Ele tem vida, Ele tem saúde, Ele tem prosperidade. Amém? Mas eu acho que vocês ainda não entenderam. Eu vou falar com o pessoal lá de cá. Irmão, olha para cá. Pessoal, os crentes daqui, Deus já foi lá no seu dia de amanhã. Deus já foi lá no seu futuro. Deus é que sabe o que Ele tem para você. E Ele diz: é bom, é forte, é poderoso. Você vai ser levantado para fazer diferença, não apenas nessa cidade, mas daqui vai sair grandes coisas. Aleluia! Não, se eu fosse você, aplaudia Jesus, porque Deus está inspirado. Todos digam comigo: faça-se aqui na terra como no céu. Novamente: faça-se aqui na terra como no céu. Irmão, eita, olha só. Lá em Apocalipse diz assim, que lá naquele lugar que está reservado para os filhos de Deus,
lá naquele lugar que está reservado para os filhos de Deus, aquilo que a gente acha que é tão importante, que é o ouro e tal, é o ouro, 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 lá no céu, o chão é de ouro. Ele está dizendo assim, ó, o que você dá muita importância nessa terra, lá é lugar para pisar. Aí o que Deus está falando? O que ele está falando assim? Você está tão preocupado com aquilo, você está tão dando a sua vida por aqui, e eu tenho coisa muito... Eita! Irmão, seu parâmetro é o céu. Eu vou repetir, seu parâmetro é o céu. Você fica encantado, irmãos, com as coisas aqui da terra. Tem coisa que é muito bonita, não é? Irmão, não é? Eu olhei para minha esposa hoje e falei assim, meu Deus, as 7 maravilhas perdeu longe. Eu fico... Falei ou não falei? Falei, não falei? Falei, irmão. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu paro tudo. Paro tudo, irmão, paro tudo. Paro tudo. E é uma maravilha de Deus, irmão. Deus deu para mim. Você não orou? Eu orei. Agora, se esses presentes de Deus são assim uma maravilha, agora imagina o que está reservado para nós. Você não entendeu, irmão. Me ajuda aí, meu irmão. Imagina, sabe, santifica a sua imaginação e pensa no que Deus tem preparado para você. Ai, irmãos. Sempre que há uma mudança no seu mundo exterior, sempre que há uma mudança no seu mundo interior, seu mundo exterior se transformará. O que eu estou dizendo aqui? Que a mudança começa dentro de você. A metanoia começa dentro de você, no seu falar. Porque a Bíblia diz, a boca fala do quê? É porque não vai dar, porque esse governo, porque o cabeça de ovo, porque o barba não sei o quê, porque o isso, porque aquilo e coisa e tal. Irmão, seu parâmetro não é a terra, irmão. Seu parâmetro é o céu. A sua linguagem é do céu. Mamãe, chega lá no seu escritório de trabalho e fala assim, o pastor disse que Deus falou que eu não sou qualquer um, então essa semana eu vou vender uma fazenda. Pega aí, irmão, pega. Faz alguma coisa, irmão, reage. Uai, pastor, você só fala venda e coisa e tal. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Porque tem coisas que Deus usa para ganhar o nosso coração. Porque se Ele tiver o nosso coração, Ele tem tudo. Ele tem tudo. E às vezes Ele vai usar coisas que eu consigo abrir os meus olhos. Jesus nos ensina que a porta da mudança só pode ser aberta pelo lado de dentro. Eu vou repetir, se você não entendeu. Tem gente que está processando ainda. Tem gente que está no Lentium 365. Quem lembra do 365? Ninguém? Achei um da minha época, né? Então, irmãos, Jesus nos ensina que a porta da mudança só pode ser aberta por dentro. A mudança está aí dentro. A gente vê tanto falar aí, vira a chave, irmão, vira a chave, irmão, vira a chave. Irmão, a chave está dentro de você. A chave está aí dentro. Tem gente que não... irmão, tem gente que é aquela coisa assim, que canta aquela musiquinha, eu nasci assim. Tem gente que diz, não tem jeito para mim não. Irmão, tem jeito sim. Tem jeito. Se você permitir Ele entrar aí dentro, Ele fazer morada. Irmão, já imaginou o infinito habitando no finito? O infinito falando com você? Irmãos, eu vou dizer algo para você. Se você focar seus pensamentos ou seus olhos no inimigo, ele vai lhe intimidar. Sabe qual é o problema dos crentes? Dá tanto poder para Satanás e não dá quase nenhum poder para Deus. Irmão, a gente tem que orar, porque o inimigo, irmão, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A Bíblia diz que a gente tem que vigiar, amém? Mas a Bíblia diz que a gente vai caminhando e o anjo do Senhor, a bênção do Senhor vai nos acompanhando, irmãos. O problema é que a gente fica dando muito foco para aquilo que não precisa atenção.
A gente dá muita ênfase para aquilo que não precisa. Tem muita gente aí que está vivendo o passado, está vivendo isso. Ah, meu irmão, você só pode crer se tiver uma metanoia. Você só pode viver uma transformação tremenda se você realmente deixar Deus fazer uma mudança de mentalidade em você. Sabe por que Deus foi lá e falou com Filipe? Você sabe, Wisla? Jesus foi lá e chamou Filipe. Poderia chamar Pedro. Pedro não era o cara explosivo. Poderia chamar João. João era o discípulo do coração. Poderia chamar Tomé, que é chamado do incrédulo, né? Mas ele chamou Filipe. Sabe por que Jesus chamou Filipe para aquele milagre? Ele realmente provocou aquele momento com Filipe, porque Filipe, naquele momento, a incredulidade foi quebrada na sua vida, a mentalidade grega foi quebrada na sua vida, a mentalidade de limitação foi quebrada na sua vida, porque quando ele está lá no caminho de Emaús, junto com o etíope, não no caminho de Emaús, mas junto com o etíope, e aí ele está lá e Deus fala com ele, se aproxima, olha que coisa maravilhosa, o Espírito Santo fala com ele, se aproxima daquele ali, daquela carruagem. E aí o etíope está lendo Isaías 53, e aí ele está lendo, e aí Filipe pergunta, você entende o que lê? Como posso entender se não há quem me explique? Suba aqui e me ensine. E ele ensina, prega, discipula, o etíope entende a palavra, os olhos são abertos, e o etíope, para tudo, a água está ali, o coração está aqui, e a salvação chegou aqui. Ele é batizado. Bom, imagina, viaja comigo, viaja. Filipe batizando o eunuco, acabou o batismo, cheio de crente, aleluia, glória a Deus, aquela coisa, não é? Aleluia, sabe aquele pentecostal. Aí de repente, Filipe, ele está aqui, e aí o Senhor pega ele, e ele é transladado para um outro lugar. Algumas versões dizem que ele foi arrebatado. Sabe o que aconteceu ali, irmãos? Ele não saiu voando. Deus pegou ele, tirou de um lugar, tirou de paraíso, e no mesmo instante colocou ele lá em Palmas, para você compreender melhor. Uma mente natural não acredita nisso, mas o que a Bíblia diz que aconteceu foi isso. Sabe por quê? Porque lá atrás ele foi confrontado na sua mentalidade natural, na sua mentalidade grega, dizendo assim, não há possibilidade de acontecer esse milagre. Aí agora, irmãos, para ele não há mais limite, porque aquele que passa pela metanoia, não há limite diante do poder de Deus. Ele não limita o poder de Deus, ele sabe que o que Deus quiser fazer, ele vai fazer. Irmãos, eu disse para o pessoal aqui, gente, eles estão aí criando a tecnologia. Eu antes de sair para Goiânia, eu falei assim, eu queria ter a tecnologia que a gente vai ter lá na frente ainda, de você estar aqui, entrar numa máquina e ser transportado para um outro lugar. Pastor, isso não tem jeito, pastor. Irmãos, quando não existia caixa eletrônico, Jesus já providenciou. Chegaram para Jesus e falaram assim, você tem que pagar imposto. Tem que pagar imposto. Quem é de maior tem que pagar imposto. O Haddad já estava lá. E aí, irmãos, Jesus fala assim, vai lá no rio, pega o peixe, abre o peixe e saca, e paga o meu imposto e o seu. O que é isso? Caixa eletrônico, irmãos. Só não vê quem não crê. Porque, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se tem alguém mais criativo que Deus, não tem. Ele é o todo criador. Ele sabe de tudo. Aleluia. E eu quero caminhar para o final, que diz o seguinte: metanoia, irmãos, não é memorizar as escrituras ou responder versículos bíblicos, mas enxergar com os olhos de Deus. Aleluia. Vou repetir: metanoia não é memorizar as escrituras ou responder versículos bíblicos, mas é enxergar com os olhos de Deus. Aquilo que você foca aumenta. Aquilo que você crê, você vai viver. Aquilo que você realmente acredita, você vai viver.
Se você quer viver uma vida de miséria, você vai viver uma vida de miséria. Se você não acredita que Deus pode ser o seu pastor e cuidar de você, você vai viver isso. Mas se você crê que Ele é o seu pastor e que Ele vai te sustentar, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer, porque você sabe que você não está sozinho, você está com Ele. Por quê? Porque aquilo que você entende, quando você tem o olhar de Deus, você vai viver isso. Vira para o seu irmão aí, com muito carinho, porque ele está muito cheio do Espírito Santo. Diga assim: para de fazer publicidade da sua dor. Pare de fazer publicidade da sua dor. Tira esse espírito de autocomiseração da sua vida e assuma um espírito de fé na sua vida. Fala, não, fala, irmão, fala aí. De repente tem alguém que está do seu lado, fala assim: irmão, para de dar publicidade para a sua dor. E começa a dar publicidade para o que Deus está fazendo, para o que Deus vai fazer. Aleluia! Se você quiser alcançar seu destino, livre-se das queixas, das críticas, transforme sua atenção, mude o seu foco. Vou repetir: se você quiser alcançar o seu destino, quem quer? Quem quer? Livre-se das queixas, para de reclamar, irmão. Para de murmurar. Livre-se das queixas e das críticas, transforme sua atenção, mude o seu foco. E para encerrar de verdade, Romanos 12, 2, coloca aí para mim, meus queridos. Romanos 12, 2 diz assim: 2: não se amolde ao padrão, mas transformai-vos pela renovação da vossa. Para quê? O quê? A boa, agradável, feita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer isso para a sua vida de verdade? Então deixa Deus fazer uma metanoia na sua vida. Deixa Deus trabalhar aí dentro, irmãos. Aí dentro. Talvez você vai sair daquela porta ali, você vai ser tentado a mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Porque vai aparecer um enviado das trevas e vai dizer assim: não, isso é conversa de pregador. Não, aí você chegou em casa, não tem, amanhã você não vai dar conta de pagar. E vai chegar um monte de sugestão para querer bater de frente com aquilo que Deus está ministrando ao nosso coração nessa noite. E aí, irmãos, vai prevalecer aquilo que você dá ênfase, porque não andamos pelaquilo que vemos, não andamos pelaquilo que sentimos, andamos pelaquilo que cremos. Eu vou repetir: não andamos pelaquilo que vemos, não andamos pelaquilo que sentimos, andamos pelaquilo que cremos. Eu disse hoje cedo no Tetelestai ali, Deus veio sobre nós de uma maneira maravilhosa. Se você não tem vindo à escola bíblica, você tem perdido. Deus está fazendo grandes coisas. Na terça-feira nós temos a escola de ministérios, os discipulados, os PGs. Eu fiquei sabendo tantas coisas que Deus fez nos PGs durante essa semana que passou. Tanta dinâmica, tanta experiência, tanto testemunho tremendo daquilo que o pastor Paulo pregou domingo passado. Deus está fazendo, irmãos. E não é por causa de você, é pelo propósito dele na sua vida. Irmãos, é tempo de você parar de pensar com a mentalidade de escassez, de parar de pensar com mentalidade carnal, humana, e começar a pensar com a visão de Deus. Eu mandei uma mensagem para o Rafael essa semana e falei assim: Rafael, tem uma situação aí que eu não quero mais ver esse negócio, eu quero resolver esse negócio, porque isso não pertence mais para nós. Quem está me entendendo? Amém. Porque, irmão, tem hora que você tem que chegar e falar assim: basta. Fala para o seu irmão aí: meu irmão, tem hora que tem que falar basta. Basta de frieza, basta de incredulidade, basta. Eu lembro que quando eu trabalhava no meu local de profissão, eu chegava de manhã e falava assim, pegava a mão num portal da empresa, pegava no outro e falava assim: Jesus, pode mandar o serviço, pode mandar. E eu ainda falava assim: Senhor, não manda trambiqueiro não.
Não manda gente enrolada não. Não manda não. Manda só realmente trabalho. E a provisão vinha. E a provisão vinha. Sabe por quê? Porque eu creio num Deus de milagres. Tem muita gente, irmãos, está precisando sair do natural e acreditar que Deus continua fazendo. Tem muita gente, irmãos, está aqui nesse ambiente, que está em casa, que está precisando levantar a mão e falar assim, ó, chega de gastar dinheiro com tanto remédio. Tem muita gente que está precisando aqui e falar assim, chega de ficar pagando tanto juro em banco. Tem gente que está precisando virar realmente dentro dele, para que Deus possa fazer algo através da vida dele. Ah, irmãos, Deus nos levantou para ser cabeça e não cauda. A última vez que eu vou falar, dá uma balançada no seu irmão e fala assim, você não foi chamado para ser cauda. Dá uma balançada nele aí, mexe com ele. Você não foi chamado para ser cauda, você foi chamado para ser cabeça. Se você tiver coragem, se coloque de pé e diga, eu vou fazer diferença. Eu vou viver a vontade de Deus na terra. Nova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do coração necessita mais de ti. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, caminho no deserto. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, caminho no deserto, luz na escuridão. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Declara isso, diga, tu és a resposta. Tu és a resposta. Sim, Jesus. Jesus, enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Olhe para cá. Olhe para cá. Deus te trouxe nessa noite aqui. Preste atenção nisso.
Preste atenção, Deus te trouxe nessa noite aqui, porque Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer fazer uma transformação, uma metanoia. Mas o caminho, o início, a porta de entrada é o novo nascimento, é receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa é a porta da entrada. Ninguém vai conseguir viver uma metanoia se não for de dentro para fora. E Jesus, escute, Jesus está batendo aí dentro da porta do seu coração. Eu não estou dizendo para você ser evangélico, ser gospel, porque tem muita gente por aí que é gospel evangélico que a vida não muda. Mas Jesus está te chamando para uma metanoia, uma transformação de vida, para você viver plenamente a vontade de Deus para a sua vida. E eu quero fazer esse convite para você viver um novo tempo na sua vida, onde você estiver, onde você que quer viver isso, que Deus falou com você nessa noite. Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Agora eu quero ser específico. Você que ainda não fez uma decisão, aquela decisão falou assim: eu quero entregar minha vida para Jesus, e quer fazer nessa noite, onde você estiver, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Deus abençoe, meu irmão. Quem mais? Deus abençoe, Deus abençoe. Quem mais? Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Vem cá, eu quero dar um abraço em você. Eu quero te abraçar, vem cá, vem cá. Aqui não tem problema de passar vergonha, não. Aqui é uma metanoia. Se você quer isso pra sua vida, vem aqui pra frente. Deus de milagres, Você quer isso pra sua Deus vida, de vem pra frente. promessas, caminho do deserto. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto, luz na escuridão. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Gente, esse jovem veio aqui à frente entregar a vida dele para Jesus. Levanta a cabeça, qual é o nome dele? O nome dele? Arthur, olha a sua família espiritual aí, ó. Aleluia! Sua família, você não é mais órfão. Você tem casa, tem família, tem. Você é uma mulher espiritual. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto. Meu Deus, é Deus de milagres, caminho do deserto. Se assente por um minuto. Não é mais do que um minuto. São 20 horas e 2 minutos. Pastor Ira tem um aviso para as mulheres ungidas dessa igreja, para os homens intercessores dessa igreja. Deixa que o pessoal está ali. Eles estão pegando nome, endereço, estão fazendo todo o contato. Porque nunca mais essa igreja alguém vai vir na frente e ela vai ficar sozinha. Nunca mais. Pastora Ira. Glória a Deus. Semana de oração às 6 horas da manhã. Aleluia! Glória a Jesus. Vamos encher esse templo com pessoas que amam o Senhor e creem que Ele é Deus de vida, Deus de transformação e Deus de milagres. Amém? Aleluia! O maior milagre que Deus pode operar na vida de alguém é o que Ele está fazendo na vida do Arthur. O maior milagre que alguém pode receber é se tornar um filho de Deus. É dizer: eu abro meu coração para ti.
eu te entrego a minha vida. A partir de hoje, eu não caminho mais na direção que eu escolho, mas na tua direção. Aleluia. E nós vamos estar orando aqui. E essa semana vai estar na responsabilidade da Rede de Mulheres. Aleluia. É na responsabilidade da Rede de Mulheres. Não é só para só a Rede de Mulheres vir, não, tá, irmão? Toda a igreja está convidada a estar aqui para juntos orarmos, começarmos o nosso dia na presença do Senhor, entregando tudo nas mãos dele. Amém? Então amanhã, às 6 horas da manhã, nós vamos estar aqui adorando o Senhor. E aí eu vou estar passando para cada uma o seu dia da devocional. Amém? Eu acho que foi bem claro, irmãos, a semana de oração para todos. Amém? E vai estar sobre a direção da Rede de Mulheres. Glória a Deus. Então todos são convidados. E aí, irmão, você que é pai, você que é mãe, que vai enviar o seu filho, nós vamos estar aqui orando, intercedendo por cada jovem, cada adolescente, pelos ministrantes. Nós vamos estar gerando no joelho tudo aquilo que Deus quer fazer. Amém? Se coloque de pé, por favor. Nós vamos orar, encerrando, pela nossa irmã Norma, que é a esposa da Agripina. Ela deu um AVC. O pastor Paulo recebeu a notícia agora que ela está na UTI. Quando a igreja ora, então estenda suas mãos aqui para o lado de palmas e vamos orar. Comece a orar. Não espere pelo seu pastor. Comece a declarar cura, restauração, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos a vida da Norma agora diante do Senhor. Senhor, manda anjos de cura ali naquele lugar, colocando a mão, ó Pai, em todo o sistema, ó Pai, neurológico da tua filha, colocando a tua mão, ó Pai, no físico dela, na mente, na vida dela, ó Pai. Nós, como igreja do Senhor, igreja apostólica, profética e pastoral, nós liberamos uma palavra de restauração na vida dela, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Faça assim com a mão. Que o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, desde agora e para sempre. Amém. Tenha uma semana próspera, frutífera e com muitas vidas para Jesus. Deus te abençoe. Vai na paz. Aqui ao lado tem um cafezinho e um chá delicioso. Irmão Antão, também irmã Laurinda, que vão estar viajando essa noite. A Paula, a Diomar também vão estar viajando essa noite. Que o Senhor, mais alguém vai estar viajando, que o Senhor os leve e os traga em total segurança. Que Ele limpe essa estrada e que seja um tempo extraordinário na vida de vocês, em nome de Jesus.